Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é a Alternativa Progressista. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise da obra deste livro aqui, As Vinhas da Ira, do escritor estadunidense John Steinbeck. Bom, esse livro foi publicado no ano de 1939 e retrata um contexto, o contexto pós-Grande Depressão de 1929. Quando milhares de famílias se veem obrigadas a abandonar as terras que ocupavam havia décadas em regime de meeiros. Mas meeiros com quem? Eles dividiam as terras com quem? Bom, os donos das terras eram sobretudo bancos. Nós estamos falando aqui da região central, dos Estados Unidos. A região, o livro se inicia a saga no estado de Oklahoma, e naquela área existiam grandes propriedades de terra que eram divididas para meeiros, e esses meeiros então eles trabalhavam e dividiam o que plantavam, sobretudo com os bancos, Bom, devido a, com muitas aspas, chegada do progresso, traduzido pela maquinização do campo, onde um trator podia fazer um trabalho de uma centena de trabalhadores, criou-se então um novo regime de propriedade, onde os pequenos rendeiros acabaram sendo substituídos pelas empresas agrícolas, forçando as famílias que até então ocupavam lotes a abandoná-los e a rumar em direção ao oeste, onde acreditavam estar a redenção. E o que diz o livro? Mas antes de eu falar sobre o que diz o livro, é importante eu dizer que eu vou dar spoilers do livro. Não vou falar o finalzinho, mas eu vou contar a história que se passa no livro. Então é sempre importante, gente, ler o livro, tá? A gente sempre faz análise de obra aqui, mas como um estímulo para que vocês leiam as obras, tá? Bom, o romance se centra na família dos Jodds, uma família pobre de rendeiros que eles acabam sendo expulsos de sua pequena propriedade rural no interior do estado de Oklahoma por causa da seca, das dificuldades econômicas e como reflexo também da quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, por mudanças nas atividades agrícolas, pela execução de dívidas dos bancos, forçando então ao abandono dos rendeiros do seu modo de vida. Bom, devido a essa situação desesperadora que eu estou citando para vocês, os Jodds, então, eles foram embora para aquela que seria considerada a mina de ouro da época, a Califórnia, o estado da Califórnia. Era comum essas pessoas nessas situações de calamidade, por conta da seca, por conta da crise, por conta de dívidas, rumarem para a Califórnia ou para o oeste de uma forma geral, E essas pessoas elas eram conhecidas então como Okies. Os Okies eram um termo pejorativo usado para designar os flagelados. Sendo de Oklahoma ou não, eles eram todos chamados de Okies. Uma coisa semelhante que acontece no Brasil, quando cada região do Sudeste utiliza termos pejorativos para designar pessoas vindas de outras regiões, sobretudo do Nordeste brasileiro. Usou-se bastante isso na década de 70, 80. Bom, mas enfim. Esse termo Okies, eles eram então utilizados para designar os flagelados que perderam então suas terras e se empobreceram, dentre outros motivos, devido à consequência da crise de 1929. Bom, o êxodo para o oeste ele justifica-se pela promessa de emprego, terra, dignidade e um futuro, e era propagado por meio de panfletos que eram jogados na beira das estradas, como forma de seduzir os trabalhadores para as colheitas da primavera. Então um número grande de trabalhadores era seduzido por esses panfletos que eram encontrados aos milhares, sobretudo nas beiras de estradas, e então eles rumavam para aquilo que seria um local onde o emprego ele era fácil. Bom, voltemos aqui então para o livro, como que acontece então a partida dos Jodds para o oeste? Bom, na véspera da partida para a Califórnia, o filho mais velho da família, Tom, o Tom Jodd, ele retorna para as terras da família já semi-abandonada, depois de passar 4 anos na prisão, após ter se envolvido numa briga e assassinar um oponente. Ele acaba sendo condenado por homicídio culposo e fica 4 anos preso. Então, quando ele é libertado, ele volta para a casa dos pais, e no caminho para casa ele reencontra um agora ex-pastor chamado Jim Casey.
O Jim, ele avisa que a família está naquela... Ele avisa sobre a situação da família, né? Que a família não está numa boa situação, que eles pretendem rumar para a Califórnia. Então, tanto o Tom como o Jim, eles vão então ao encontro do restante da família George. Quando eles chegam na terra, né, na propriedade, os Georges eles já haviam preparado tudo para a viagem. Eles arrumaram um calhambeque velho, eles venderam tudo que puderam, carregaram no caminhão tudo que foi possível. Estavam preparados para a viagem os seguintes membros da família: Al George, que é o irmão de Tom. Desde a prisão desde a prisão do Tom, ele ajudava no sustento da família. O Al, ele era fanfarrão, mulherengo, caminhoneiro, né? Devido à sua paixão por carros, ele queria ser mecânico de automóveis. Era o sonho dele ser mecânico de automóveis. O Tommy era o pai, né? O pai do Tom, né? Ele perdeu o controle da família e ele carregava uma culpa enorme dentro de si, porque a família tinha um filho recém-nascido, né? Que anos antes o pai ele deixou cair do colo e o bebê faleceu, né? Então o Tommy ele guardava este ressentimento, né, por toda a vida, né? Eu acho que nós poderíamos traduzir como uma pessoa depressiva hoje, quem sabe, né? A mãe, né? A mãe que não se dá um nome para a mãe, né? Na obra ela é chamada só de mãe, né? A mãe George é a matriarca da família, ela é protetora do filho Tom, né? Ele meio que tem o Tom ele acaba sendo o preferido da mãe, né? Tem o Noah também. O Noah ele é o irmão mais velho de Tom. O Noah ele era quieto, observador. Dá de entender na obra que ele tinha problemas mentais, né? Que ele era um sujeito assim, não muito convencional. Um outro irmão do Tom, né, é o Winfred. O Winfred era o irmão caçula, ele era criança e portava-se como tal, fazendo peripécias, né? Assim, o Winfred, ele não tem mais ou menos a dimensão do que está acontecendo ao seu redor, né? Para ele tudo é festa, tudo é brincadeira. A Ruth, que tem uma idade semelhante à do Winfred, né? Ela é mais velha que o Winfred e ela controlava tudo, controlava as brincadeiras, né? No início da viagem, ela se mostra tão infantilizada quanto o Winfred. Ela era agressiva, esperta, inteligente, mas assim, acontecem tantos acontecimentos e tão duros acontecimentos no decorrer da viagem que faz com que a Ruth amadureça durante a viagem, né? Um outro membro da família também que não é dado nome, ele é só chamado de vô, né? É o vô George. O avô teimoso, ranzinza, às vezes indeciso. Por que indeciso? Porque ele concorda em ir com a família, né, em fazer a travessia com a família, mas na hora de querer sair, de partir para o oeste, ele empaca, não quer ir, né, fala que não vai sair da cadeira. Para conseguir fazer com que ele vá à viagem, ele acaba sendo sedado, né, a partir do momento que ele dorme, colocam ele então no calhambeque e ele acaba indo meio que forçado, mas a saúde do vô ele acaba se deteriorando no decorrer da viagem, até que ele falece de apoplexia, né? E também por desgosto de sair de sua terra. Só que eles estavam acampados na beira da estrada quando o avô falece, temendo chamar a atenção, né? Ter que explicar ou até gastar, né? Com o enterro do vô, ele acaba sendo então enterrado à beira da estrada mesmo. Além do vô, o vô era casado com a avó George, que não é dado também nome para a avó, né? A avó é quieta, vivia à sombra do avô. Após o falecimento do avô, ela entra em uma depressão profunda, numa tristeza profunda e falece também alguns dias depois. Mas diferente do vô que foi enterrado na beira da estrada, eles acabam tendo um cuidado maior com com o funeral da avó. Ela acaba tendo um funeral digno. A irmã, né, da família, uma outra irmã da família, né, além da Ruth, é a Rosa de Sharon. A Rosa, irmã, ela era casada com Kenny. Kenny era visto como uma pessoa não muito afeita ao trabalho, né? A Rosa ela está grávida, né? Durante a travessia, o Kenny ele abandona a Rosa grávida, né? A Rosa no início do livro, ela é uma personagem secundária. Né? Por boa parte da obra, ela é uma personagem secundária, mas no final ela se torna uma figura icônica que vai dar
todo o sentido para a obra. E eu não vou contar que sentido, porque assim, é muito chocante, até diria. Mas é importante que leia a obra, que eu fiquei chocado. Mas aí é só para crescer a curiosidade de vocês, tá? Bom, esta era a família que estava então em vias de fazer a travessia até para chegar à Califórnia, e quando Tom e Cassie eles se juntam à família, a saga se inicia, né? E aí o livro, estou até com um exemplar dele aqui, este exemplar que eu tenho, ele tem mais de 600 páginas, né? Ele vai ter aqui 629 páginas, né? Então é uma obra densa, mas também é uma obra, ela é uma obra bastante descritiva, mas também assim, ela é o tipo de obra que a gente não consegue parar de ler. Ela é uma leitura deprimente, mas gostosa, vamos colocar assim, né? Ele escreve bem, mas em alguns momentos o autor chega a chocar. Bom, entre quebras do automóvel, gastos desnecessários, pernoite em assentamentos precários, perdas familiares, encontros e desencontros durante a viagem, os Jodes passam por diversas provações, e quando finalmente chegam naquela, entre muitas aspas, né, terra prometida, eles descobrem que é um lugar bem pior daqueles que deixaram, que eles acabaram deixando, né? Pois percebem que quando há trabalho, ele é muito desgastante e mal remunerado. Contudo, já rumando para o final do livro, né, a família, ou o que restou dela, consegue se instalar numa fazenda pessegueira. E na fazenda pessegueira todos, inclusive as crianças, precisam contribuir para que a família tenha o que comer no final de cada dia de trabalho. Cada dia de trabalho a família inteira ganha pouco para gastar na vendinha da fazenda, que tem preços triplicados, para conseguir comer o básico a cada dia. O livro também aborda a forma violenta como a polícia lida com os flagelados e os trabalhadores que ousam lutar por melhores condições de vida e trabalho. E numa dessas passagens, o Tom, ele está em liberdade condicional, né? Ele ficou 4 anos preso e saiu em liberdade condicional. Ele acaba entrando em conflito, né, com capangas da fazenda e com policiais, né, com milicos, né, que de certa forma são a tropa de choque dos fazendeiros. E esse confronto que o Tom ele entra, isso força os Jodes a deixar mais uma vez a terra em que trabalhavam, mas desta vez em uma fuga bastante apressada. É quando a personagem Rosa de Sharon começa a ganhar projeção na história. Mulher grávida, abandonada, prestes a dar à luz, né? Ela está desnutrida, cheia de dor, com muito custo ela acaba subindo no caminhão para acompanhar a família na fuga dessa fazenda pessegueira. Após algumas horas de estrada, a família consegue se instalar em uns vagões de trens abandonados, que é um acampamento de trabalhadores de uma fazenda de algodão próxima. Então lá eles começam no mesmo esquema, né? Trabalho diário, rendimento diário e comendo, trabalhando, né, de dia para conseguir jantar à noite, né? Só que esse acampamento ele acaba não resistindo a uma grande tempestade, e é nesse cenário que a Rosa de Sharon ela dá luz a um bebê já sem vida. Bom, a obra termina com uma cena surpreendente. Eu não vou dizer qual que é a cena surpreendente, né? Leiam o livro, ele é muito bom, né? Mas ela simboliza que as diversas perdas e a fome só podem ser aliviadas por um sentimento elevado de empatia, onde só o pobre, né, só o povo pode salvar o povo, só o pobre pode salvar o pobre. Não adianta a gente esperar de governo, não adianta a gente esperar de fazendeiro, não adianta a gente esperar pela burguesia, né, que ela ajude o povo. É só o povo que pode salvar o povo. E mesmo que, para isso, o povo deva fazer sacrifícios jamais imaginados. As Vinhas da Ira é considerada uma obra-prima do autor John Steinbeck. E sua forma de narrar a exploração a que são submetidos os trabalhadores itinerantes e sazonais através da família, da história da família dos Joades foi brilhante. Em razão disso, essa trágica odisseia ela recebe o prêmio Pulitzer de ficção
e foi retratado em filme dirigido por John Ford em 1940, um ano seguinte da publicação da obra. Inclusive essas cenas que você viu durante, né, a minha narração são as cenas do filme As Vinhas da Ira, dirigido por Ford. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Leiam o livro As Vinhas da Ira, não vão se arrepender. Não esqueçam de deixar o like ou o dislike neste vídeo e até a próxima. Tchau!